Cuidado para não fazer o que fazem os corredores da Maratona de São Silvestre. É dada a largada e os amadores disparam a mais de 20 km por hora em passadas largas e decisivas, voo de galinha. Porque 3 quarteirões depois estão na calçada exângues e anaeróbios. O corredor profissional, geralmente um queniano, está lá no passo firme e constante, porque ele sabe que a energia tem que ser até o fim da jornada. Então, muito cuidado com essa disposição de início de semestre. Vocês precisam de disposição a todo instante. Muito cuidado, porque me disse, quando eu fui ao acampamento base do Everest, me disse o guia de alpinismo, eu não escalei o Everest, não tenho nem condições, nem desejo e nem dinheiro, é muito caro, que 75% das mortes do Everest ocorre na descida e não na subida. De pessoas que empregaram toda a sua energia para chegar lá a 8.848 metros, fazer o selfie, estou aqui, kkkk, chupa fulano, e faz a foto, e se esquece, que ainda há 8.848 metros até o nível do mar. Significa que se você guardar energia só para a subida, você não volta. O projeto de vida tem que ser constante. Então, nada de projetos mirabolantes. Semana de prova, vou dormir só 2 horas. Vou acordar no meio da madrugada e estudar. Carro que dá arrancada e mantém a primeira marcha tende a fundir o motor. É melhor a constância, resiliência. Não adianta ter chegado obeso ao final das férias e dizer que essa semana eu vou ficar definido. O corpo não funciona com essa lógica. Mais do que essa semana comer só capim, batata doce, peito de frango e whey protein à noite, você vai ter que reeducar sua alimentação daqui até a segunda vinda do Messias. Para quem é cristão, ou primeira para quem é judeu, ou nenhuma para quem é ateu também, tanto faz. Você vai ter que se adaptar à constância. Seu corpo tem lógica. Ele não pode dar arrancadas. Ele não pode ser submetido a cargas extraordinárias de uma hora para outra. Cuide muito do corpo. E por fim, se você é um bom aluno, não no sentido de ser aquele que fica na primeira fileira, o professor entra, o senhor parou aqui, professor. Esse tipo de gente é insuportável. Detesto como professor. Aquele menino, aquela menina na primeira fileira, caderno aberto. Ai, que bom que o senhor chegou, tem trabalho para entregar. Os outros querem matar, porque acham que o professor vai esquecer, querem matar aquele galo do dever e da honra ali na frente. Esse tipo de aluno, inclusive, não precisa de mim, já está pronto, vai para a vida. Ou quando você escreve um quadro ainda com giz, que tem ainda em várias salas, escreve com giz, escreve, cansa, chega ao final e alguém, terminei junto com o senhor, morra, desgraçado, eu quero respirar, quero tomar uma água. Ele termina junto com você. O que eu faço agora? Se suicida, mete o dedo na traqueia, né? Faça alguma coisa assim. Não. Eu preciso não ser o bom aluno para o professor. Eu preciso ser o bom aluno para o meu projeto pessoal. E o professor pode ser um facilitador ou não. Se for, parabéns, tive grandes mestres na minha vida. Se não for, é outro aprendizado. Gente difícil, ensinam os budistas, queima karma. Na universidade eu tenho que praticar a principal virtude da vida em uma sociedade democrática de direito, que é a tolerância. Tolerância ativa. Não a tolerância passiva, que é eu aceito que você seja diferente desde que não se aproxime de mim. A universidade é o espaço da diversidade. Se é crime e um atentado à razão e nos campos religiosos um pecado, na universidade é ainda mais grave o exercício do racismo. O racismo é um crime. Inciso 42, artigo 5º da Constituição de outubro de 88. Inafiançável e imprescritível. Mas não é apenas crime, é um atentado à inteligência, porque como a ciência não sustenta nenhum pronunciamento racista, e não há nenhuma base para eu imaginar que a capacidade possa estar na presença ou na ausência de melanina, enunciar esse tipo de coisa é sinal de um cérebro muito limitado. Muito limitado. E por fim, segundo as religiões, é pecado. Logo, por crime, por imbecilidade ou por pecado, evitem qualquer pensamento racista.
Todos nós temos preconceito, porque fomos formados em uma sociedade preconceituosa. Todos nós fomos formados com ideias. Aqui na porta do banheiro do Fish, hoje, em frente à minha sala, tem um cartaz, já antigo, desde o ano passado, dizendo que o uso do banheiro é de acordo com a sua identidade de gênero. Ou seja, se você acha que aquele é o seu banheiro, ele será o seu banheiro, já que entre a conformação biológica e a identidade de gênero, nem sempre existe um casamento perfeito. Essa é uma medida interessante. Mas eu fui há pouco a um restaurante em São Paulo, onde na porta do banheiro na porta de um banheiro havia escrita a palavra blá. E do banheiro ao lado, blá, 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 blá. E ninguém se confundia sobre qual era o masculino e o feminino. É uma porta misógina, o defeito de imaginar que as mulheres são inferiores, ou falam mal, mais, ou são desequilibradas e assim por diante. Isso na porta de um restaurante de São Paulo, de uma cidade que deveria, porque formada pela diversidade, deveria cultivar a defesa da diversidade. Disse uma vez a um aluno, e eu me dava ao trabalho de explicar essas coisas, porque jovens têm direito a ter esse tipo de dúvida. Um aluno recém-ingresso na Unicamp diz: nossa, professor, parece que todo mundo é homossexual, parece que todo mundo é... Bom, você aparentemente é hétero, claro, há tempo ainda pela frente, mas aparentemente você é hétero. Se todo mundo é homossexual, comemore, porque por falta de escolha as mulheres ficarão com você. Por eliminação da concorrência, você será gostoso. Então, nossa, mas todo mundo lá parece que é homossexual. Que bom, se você não é. Se é, parabéns, o campo é o seu campo. Se você não é, parabéns, você é Adão. Eva escolhe Adão, porque Adão ou Chita, não tem escolha no paraíso. É ela ou Chita. Ou um leão, uma girafa, mas é ela ali. Então, a diferença tem que ser defendida. O mundo é feito pela diferença. Grandes gênios da história foram ateus, o filósofo Demócrito. Outros gênios foram completamente religiosos, o físico Newton. Grandes gênios da história foram homossexuais, Schubert, Leonardo da Vinci, Michelangelo. Outros foram heterossexuais, Hemingway, Monet e assim por diante. Não há nenhuma associação entre o seu orifício preferido e a sua capacidade intelectual. Há imbecis em todos os campos e há gênios em todos os campos. Mas se você está muito preocupado com o que o seu vizinho está fazendo com sua orientação sexual, isso fala muito mais de você do que dele. Velha tese freudiana. Se Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Se eu estou preocupado, será que ela gosta de homem? Será que ela gosta de mulher? Não sei, será? Cuidado com isso. Você tem que aprender a diversidade. Em qual campo? Em todos os campos que forem éticos. Ou seja, orientação sexual. Mas em nenhum campo que não for ético. Eu não posso dizer, fulano é pedófilo, mas é o jeito dele. A gente tem que entender. Não, isso é crime, isso é hediondo. A prática da pedofilia é um crime medonho. Fulano é racista, mas ele foi criado assim. Não, isso é crime. Eu não posso ser tolerante com o crime. Não posso ter. Ele bate em mulher, mas ele foi criado assim, que seja isolado em uma ilha. Se ele não pode se adaptar a uma vida de respeito à diferença. Respeito à diferença de sexo biológico, de orientação sexual e de identidade de gênero. Respeito à variedade infinita de melanina, cabelos, olhos, etc. Respeito às origens sociais para não praticar demofobia, horror à pobreza ou preconceito linguístico, que sempre deve ser estudada a língua, nunca um instrumento de poder. Respeito à diferença. E por que o respeito? Porque é graças a isso que nós convivemos em sociedade. Eu já usei essa metáfora em uma palestra, já gravei, alguns já devem ter ouvido. Eu entendi que nós somos diversos, que nós somos muitos, que nós temos que trabalhar com a ideia de diversidade, quando eu finalmente compreendi na vida adulta que havia seres humanos que gostavam de coentro. Apesar de eu nunca ter entendido o amor a essa erva demoníaca, havia pais de família que compravam e davam para os próprios filhos coentro na comida.
A moqueca capixaba é feita por 4 quilos de coentro e um pequeno pedaço de peixe, para não estragar o gosto do coentro, que é a base. Na Tailândia me serviram um quindim temperado com um galho de coentro por cima. E uma pessoa gostar de coentro não a torna menos. Eu tenho